Olá pessoal, bem-vindos ao Fischer Tech. Hoje eu vou apresentar como resolver o problema do caminho crítico num diagrama PERT. Também acho que dá para interpretar como a maior distância entre dois nós em um grafo dirigido sem ciclos. Então, por onde começar? Digamos que a gente tem esse grafo aqui que é um problema, tá? No caso, ele é uma receita culinária onde a gente tem que preparar um frango e a gente tem vários vértices e um tempo associado a preparar eles. Então aqui destrinchar o frango leva 6 minutos, preparar a marinada leva 2 minutos, marinar o frango 15, cozinhar o frango 20, picar o gengibre, picar o alho, adicionar o alho e o gengibre e por fim adicionar o molho e acaba. No caso, existem algumas tarefas que dependem das outras, como marinar o frango depende de destrinchar o frango. Mas existem tarefas que podem ser realizadas em paralelo. Então, destrinchar o frango e preparar a marinada pode ser feito em paralelo aqui. Essa tarefa de pincar o alho, pincar o gengibre não depende uma da outra. Então, a gente tem etapas que tem uma duração, tipo picar o alho 5 minutos, picar o gengibre 3, mas se a gente tem mais pessoas, então a gente vai fazer em menos tempo do que a soma de todos esses tempos. Okay? E esse tempo mínimo para a gente resolver, ele vai ser o nosso caminho crítico. Tá? No caso desse gráfico aqui, o caminho crítico ele é a soma desse caminho das maiores arestas que a gente tem do início até o fim. Então 6 mais 15 mais 20 mais 1 é o nosso caminho crítico que a gente tem que descobrir. Ok? Então, vamos indo seguir para o algoritmo como resolver. Então, digamos que a gente tem aqui um exemplo, tá? A gente tem um grafo, aqui os caminhos, então ele tem um ponto de início, um ponto de fim. Ele tem algumas atividades, A, B, C, D, E, G. Essas atividades, no caso, são como o picar alho, picar gengibre, o marinar o frango. E esses caminhos têm uns pesos associados a eles. Então, do 0 para o 1 tem peso 3, do 0 para o 2 tem peso 2, do 1 para o 3 tem peso 4, assim por diante. Okay? Então, no total, a gente tem 8 nós, o nosso nó de início vai ser 0, e o que a gente quer é isso daqui. Qual é a duração e qual é o caminho que ele vai tomar. Aqui é só para printar todas as informações no final, e a nossa função aqui de caminho crítico vai ser essa. O caminho crítico, a gente vai passar aqui o gráfico que a gente tem aqui o nosso total de nós e o nó de início que a gente recebeu. Ok? Então, no nosso caminho crítico, a gente vai ter que encontrar o caminho crítico. Vamos escrever o nosso código aqui. Então, existem alguns passos para a gente realizar isso, ok? Eu vou explicando enquanto forma a gente vai fazendo. Então, a gente vai ter 5 passos aqui. Primeiro passo, a gente vai inicializar as distâncias menos infinito e predecessores com menos 1. Vou explicar mais adiante, se não fica claro no início. Depois, a gente vai ter a ordem topológica dos vértices. Ok? A gente tem nosso passo 3. A gente vai atualizar a distância máxima de cada vértice para cada vértice. Nosso passo 4. A gente vai encontrar o vértice final, que vai ser o que vai ter a maior distância. Nosso passo 5. A gente vai reconstruir o
caminho crítico. Ok? Então, explicando mais ou menos o que é que a gente precisa. A gente vai ter que calcular qual é o predecessor de cada vértice, qual é a distância até cada vértice, desde o início até ele. Então a gente vai inicializar com esses valores. A gente vai ter a ordem topológica dos vértices. A ordem topológica por quê? A gente vai ter que, no fim, se a gente executasse isso daqui na mão, no fim teria uma ordem que a gente faria. Com uma só pessoa, a gente ordena, então, destrincha frango, prepara marinada, marina frango, ou prepara marinada, destrincha frango, marina frango. A ordem topológica já foi explicada no vídeo passado. A gente vai atualizar a distância máxima de cada vértice para cada vértice. Então, desde o início até o vértice 2, qual é o máximo caminho que a gente vai ter aqui. Depois a gente vai fazendo isso para cada vértice. Então, do 2 até chegar no 5, qual é a distância? Até o 6, qual é a distância? Até o 7, qual é a distância? A gente vai encontrar o vértice final, que vai ter a distância que a gente procura, e depois a gente vai reconstruir o caminho para printar no final. Então vamos inicializar aqui os valores. Então a gente vai declarar aqui um vetor de distâncias. Ok. Vezes o número de nós. Mas não precisa disso. Nossos predecessores. Vamos inicializar aqui também. Nós. No caso, as distâncias aqui eu estou inicializando que a distância de cada lugar para cada lugar é menos infinito. Por quê? Para conseguir calcular qual é o máximo, a gente vai ir sobrescrevendo esse menos infinito com os caminhos que a gente encontrar. Esses predecessores a gente definiu como menos 1, que não tem. Então, em princípio, nenhum vértice vai ter um predecessor nesse caminho que a gente encontrar, e a gente vai preenchendo ao longo que a gente vai achando os predecessores. E as distâncias do nó no início vai ser 0. Então a gente está definido aqui que a gente vai começar com um certo nó. Nesse caso aqui eu defini como nó 0. Ok. Depois vamos pegar a ordem topológica. Vou botar a ordem top para simplificar aqui. Isso vai ser a ordenação topológica do grafo com o número de nós. Ok. Ordenação topológica eu já defini aqui anteriormente, então a gente não tem que se preocupar com isso. Como eu já tinha explicado no último vídeo, também não vou gastar tempo explicando aqui a ordem topológica de novo. A gente vai atualizar a distância máxima de cada vértice para cada vértice. Tá, a gente não vai atualizar caminhos que não existem, mas a gente vai pegar aqui, então, para cada nó que a gente tem na nossa ordem topológica, a gente vai receber essa aresta aqui. Então, aresta 1, 3, né? Do 0, por exemplo, 1, 3. Que vai ter no nosso grafo do nó 1. Então, aqui eu estou definindo que eu vou passar o primeiro, digamos. Então, aqui é o 0. O início da nossa ordem topológica vai ser 0. Esse 0 aqui eu vou pegar essa aresta que eu tenho, que tem o vértice V e o peso 3. Então, para cada uma dessas, eu vou fazer o procedimento de relaxar a aresta, que eu vou achar a distância máxima entre número de nós aqui.
Então, esse procedimento relaxar, a gente vai declarar aqui. Relaxar. A gente vai passar aqui esses valores. Aliás, não é o número de nós aqui. Aqui a gente vai passar os nossos predecessores. Ok? Então vamos passar aqui os predecessores. Ok. Daqui a gente vai ver a distância que a gente tem para alcançar esse nó V. Se ela for menor que a distância dessa nova aresta que a gente recebeu, a distância dessa nova aresta é a distância do vértice anterior mais o peso. Então a nossa distância de V vai receber essa distância nova de U mais o peso. E o vértice que a gente vai ter anterior ao V vai ser o vértice 1. Ok, então quando eu faço isso daqui, o que é que está acontecendo aqui? Digamos que a nossa ordem topológica definiu primeiro preparar a marinada e depois destrinchar o frango, tá? Então, para chegar neste nó, nesse vértice, eu peguei e defini que a distância até ele por enquanto era infinito e o predecessor dele era nenhum. Eu relaxei esta aresta daqui. Eu pego esse nó, vejo essa aresta e digo: a distância do preparar marinada para marinar o frango é maior do que menos infinito. Então o predecessor de marinar o frango é preparar marinada e a distância para chegar em marinar o frango é 2. Ok? Tiramos esse vértice aqui, vamos comparar o próximo. Destrinchar. Para destrinchar, eu vou comparar essa nova aresta que eu estou recebendo, que é o 6, é maior do que a distância que eu tenho até agora? Ela é. Então, a nova distância aqui até marinar vai ser 6. E o vértice predecessor não vai ser mais preparar, vai ser destrinchar. Então, esse procedimento de relaxamento é isso que ele está fazendo para todos os vértices. Ok. Com isso, a gente vai chegar aqui no nosso nó final. Então, nosso nó final a gente vai querer qual é, para saber o nó final, eu quero saber o primeiro eu pego aqui a distância máxima, tá? Eu vou percorrer todo aquele vetor de distâncias de chegar em todos. Então, qual é a distância para chegar nesse? Nesse. Necessariamente, o último sempre vai ter o maior valor. Então, a gente vai, para descobrir ele, a gente vai retornar qual é o que tem o máximo valor. Daí a gente vai pegar qual é o index que se acha esse daqui, tá? Então ele está retornando o índice desse nó final. Então agora a gente tem um nó final. Daí agora a gente tem o nó final. A gente vai reconstruir de trás para frente qual é o caminho para chegar nesse nó final. Passando por todos aqueles vértices e calculando quanto que ele custa. Então o caminho. A gente vai declarar aqui uma lista. Nosso nó atual vai ser o nó final. Enquanto o nó final é diferente de menos 1. Ou seja, enquanto ele não achar o início, porque o único que, o nó que não vai ter predecessor
ele não vai ter esse caminho de volta. A gente definiu que todos os predecessores eram -1 e os únicos que foram atualizados é aqueles que tinham vértices em que eles estavam conectados anteriormente. A gente vai pegar aqui o nosso caminho e vai colocar o nó atual. O nosso nó atual a gente vai percorrer em ordem reversa aqui, então do fim para o início. A gente vai ir aqui para o nosso anterior. Qual é o predecessor desse nó que a gente tem? Quando ele chegar no predecessor do início vai estar -1, então ele vai parar. E o nosso caminho, ele vai estar do nó final até o nó inicial, né? A gente vai precisar reverter aqui. Então a gente inverte para obter o do início ao fim. Depois vamos retornar aqui o caminho e as instâncias até o nó final. Ok, então vamos testar aqui, vamos ver se vai dar. Vamos lá, 3, caminho do início, fim. Tá, vamos avaliar esse exemplo aqui então. Eu quero chegar do 0 até o 7. Tá? Do 7 aqui, que é o fim, ele definiu que a gente vai pro G, com duração 6. Então, do G até o fim é 6. Então, do nó fim, ele foi aqui pro G. Duração 6. Do G ele foi pro C. Então aqui no nó C, ó, G5. Aqui. Do C ele foi pro A. Peso 4. E do A ele foi pro início, que é 3. Então é 3. Então, G pro fim é 6. G pro C é 5. O C pro A é 4. E o início pro A é 3. Somando isso daqui, dá 11, mais 4, 15, mais 3, 18. Resposta que ele encontrou aqui. E deu o caminho. Início, A, C, G, fim. Então, basicamente o caminho crítico de PERT é isso. Estou subindo no GitHub. Se inscrevam no canal aí. Sigam. E deem um like e um comentário aí, pessoal. Valeu então, gente. Falou.